Olá! Nos dois vídeos anteriores eu abordei sobre dependência emocional. No primeiro vídeo eu falei sobre dependência emocional no relacionamento, no segundo foi sobre dependência emocional com a mãe e agora eu vou falar sobre dependência emocional em relação ao trabalho. Muito se fala sobre dependência emocional ligada a pessoas, mas também existe a dependência emocional que pode ser a um objeto, ao dinheiro, e nesse caso eu vou falar sobre o trabalho. Quantas pessoas que a gente escuta falando todos os dias que reclamam do trabalho e que se sentem frustrados por estarem exercendo uma função que elas não gostam. E existe, claro, os casos onde as pessoas passam por isso por uma questão de ligada ao financeiro. A remuneração é um ponto muito importante, a pessoa precisa suprir as suas necessidades, suprir as necessidades da família, mas se a gente for parar para pensar, muitas dessas pessoas que elas se sentem mal e frustradas com o seu trabalho, alguma delas, uma grande parcela, eu acredito, sofre isso, mas também não só pela questão de pressão por ter que suprir as necessidades de casa, pela questão financeira, mas pela questão mesmo de medo. O medo muitas vezes faz a gente ficar em lugares que a gente não se sente bem, que nos adoecem, mas por medo de tentar arriscar, de tentar outra coisa, a pessoa ficar ali presa. É difícil, né, dar um passo diferente daquilo que a gente traça como seguro, como certo. O nosso inconsciente, às vezes, ele cria barreiras, né? Então, se eu exerço uma função hoje e eu não estou feliz com ela, mas eu penso, será que devo arriscar? Será que eu posso colocar tudo a perder? Vamos supor que você estudou psicologia, fez seus 5 anos de curso, e aí você começa a exercer e começa a parar para pensar que não é isso que te satisfaz, não é isso que te traz alegria. E aí você começa a fazer um hobby e que você vê que esse hobby tem potencial para te fazer, para você tornar esse hobby uma profissão, quem sabe. Mas você fica com receio de botar tudo a perder, de você investir nesse hobby e ter gastado seu tempo e seu dinheiro e não dar certo. Então você coloca muitos empecilhos. E por mais que você diga para sua mãe, para o seu marido que você teve essa ideia e às vezes você até recebe apoio, a pessoa fala, não, né, vai seguir seu sonho, eu até posso te ajudar financeiramente, eu posso investir em você, mas mesmo assim você fica com medo. Medo do julgamento, medo de falhar. Então, no seu subconsciente você traz muitas coisas que te jogam para baixo, que falam que você não vai conseguir. Eu mesma, quando pensei em abrir um canal e de postar meus vídeos, eu confesso que eu fiquei com bastante receio. Eu ainda sou CLT, eu trabalho, né, registrado, mas só pela questão de me expor, né, de falar, de gravar vídeos, eu ficava um pouco pensativa sobre como que ia ser a experiência, se eu ia me sentir, né, pressionada com tantas pessoas acompanhando, pela também as pessoas conhecidas, como elas iam enxergar isso. E isso é um processo que a gente tem que trabalhar na gente, porque às vezes muito está mais ligado ao que a gente sente, ao que está aqui dentro, tanto da nossa mente quanto o que passa aqui dos nossos sentimentos, do que em relação ao outro. Então a gente tem o nosso medo e a gente projeta isso em vários âmbitos e a gente nunca consegue concluir um objetivo, nunca consegue ir atrás de um sonho, porque a gente coloca barreiras na nossa própria vida. Então, é importante a gente refletir se a gente tem só sobrevivido ou se realmente nós estamos vivendo. A maior parte do nosso dia é trabalhando. Então, se você não está feliz com o seu trabalho, se você não sentir... É claro, né, que trabalho não é lazer, né? Então, não é todo momento que a gente vai estar sorrindo, alegre. Tem os problemas, tem os contratempos,
Mas se você trabalha e isso tem te adoecido, se você tem trabalhado, se sentindo mal, você tem que entender que esse também não é o seu lugar. Você também não precisa rir 24 horas por dia, né? Todo o seu expediente, mas se você tem visto que aquilo não é para você, que aquilo não faz sentido na sua vida, é importante você buscar aquilo que realmente vai te trazer retorno, e não só retorno financeiro, mas trazer um retorno de você se sentir com o dever cumprido, de estar fazendo algo que você realmente tem se entregado e que faz sentido. Então, não deixe de arriscar. O pessoal, né, tem aquelas frases motivacionais, né? Só quem se arrisca merece viver extraordinário. Mas isso realmente é verdade. É claro, né, que eu tô falando para você abrir a mão da sua segurança, num mundo com tantas oscilações financeiras, com tantos conflitos, não dá pra gente também jogar tudo pro alto e falar, vou viver meu sonho e também não pensar nas contas, na família, nas coisas importantes, né? Também é importante você elaborar um plano e não fazer as coisas de forma precipitada só porque você sonhou, só porque é a tua vontade, não, você tem que se organizar. Mas se você tem essa possibilidade de se organizar, de pensar, de investir no seu sonho, se você tem uma reserva, sabe que pode contar com pessoas que podem te ajudar, ou mesmo se não pode contar com outras pessoas, mas se você sabe que você vai ter força de vontade, foco e tem uma segurança, uma reserva para fazer isso, então vá atrás de novas coisas, invista no seu conhecimento. Então, se prepare muito bem para viver esse sonho. Se você quer fazer um curso e acha importante isso para o seu crescimento, faça um curso, se especialize, busque orientação, veja vídeos de pessoas que são da área ao qual você quer seguir. Então, se prepare, né? Hoje com a internet você pode ter várias opções, várias pessoas falando sobre diversos assuntos, e você pode escolher, né, entre o nicho que você quer seguir, ver quais são os profissionais que estão bem na área, o que eles podem te trazer de insight, de conhecimento. Então, vá atrás, busque capacitação e não fique estagnado, porque você pode viver muitas coisas brilhantes, você pode ser muito feliz e realizado profissionalmente, às vezes só precisa de um passo a mais, de um esforço a mais, e isso pode mudar muita coisa na sua vida.